problema de saúde ou é apenas um incentivo para uma comemoração na busca de alegrias? Alegrias essas que se encontram numa descontração entre amigos, em uma comemoração familiar, ou seria uma fuga que pode desencadear uma solidão e uma possível depressão quando consumido em excesso? O documentário Os Invisíveis, ele relata uma visão sobre os efeitos do alcoolismo na fase adulta e suas implicações causadas no ciclo familiar e social. Essa dependência, ela pode ser caracterizada pelo uso de uma substância que a princípio causa uma necessidade psicológica, seguida de uma necessidade física, deixando assim o dependente refém dessa substância. Sendo assim, a falta da mesma pode vir a gerar severos efeitos no organismo, nessa fase que é caracterizada como abstinência. Levando em consideração que é nessa fase adulta, o adulto de meia idade, quando se percebe que sua condição é um problema grave e que vem causando reflexos, principalmente nas pessoas próximas e no âmbito familiar. Muitas vezes, o dependente do álcool tem uma dinâmica diferenciada dos dependentes de outras substâncias químicas, onde esse consumo pode ser iniciado em sua própria residência, em rodas de descontração com os amigos, mas principalmente em momentos de descontração, nessas comemorações, sempre presentes nos mais variados momentos, onde as bebidas mais consumidas nessas ocasiões são a cerveja e a cachaça, por se tratar de questões culturais e por serem mais acessíveis financeiramente. O álcool é um hábito muito preocupante no Brasil, pois em média cada pessoa consome 9 litros por ano. Hábito esse que pode levar a sérias consequências psicossociais. O consumo do álcool em excesso foi classificado como a 7ª maior causa de mortes no planeta, segundo a Associação Mundial da Saúde, sendo uma doença invisível que muitas das vezes é camuflada em situações do cotidiano, se tornando uma das maiores e mais recentes causas dos problemas familiares. Sendo assim, a pessoa que abusa dessa substância quase nunca se dispõe a procurar ajuda. O dia 18 de fevereiro foi adotado como o Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. Os Alcoólicos Anônimos é uma das maiores instituições de apoio às pessoas que querem abandonar o vício do álcool. Dos dependentes, 87% que procuram o Alcoólicos Anônimos são os homens, com faixa etária entre 51 e 60 anos de idade, sendo o que mais chama a atenção é que 43% dos indivíduos que buscam ajuda se dá pela própria vontade e sim pela força expressiva oferecida pelos familiares. Obrigado, moço. Oi, irmão. Tranquilo aí, irmão? Tá bom? Você tá catando umas latinhas aí? É, tô aqui. Posso bater um papo com você? Pode? Tranquilo? Tranquilo. Por que você tá na rua, irmão? O que aconteceu com você? Cara, sou formado, entendeu? É? Sou formado, tenho diploma, estudei, mas a família falava que eu tinha problema com álcool. Você já pensou que você tem problema com álcool? Também não tem problema com álcool. Não devo não, obrigado. Mas aqui, o pessoal da sua família não vem cuidar de você, não vem te acolher, levar você pra casa. Cara, quando a gente começa a beber demais, a gente fica invisível, você entendeu? A família não lembra da gente, ninguém, tá vendo? Ninguém lembra da gente. É uma situação muito ruim, né? Tá ligado na vida assim, mas tudo é por causa do álcool, né? Que fez isso Eu com a bebo, vida. isso não faz mal pra ninguém não, rapaz. Você tá Mas doido? É por causa disso Isso que aqui você não tá faz na mal rua? não. Não, minha família falava que eu bebia muito, bebia demais, aí eu deixei isso pra lá e vim morar aqui, ó, tem minha reciclagem aqui, ó. E aí você compra comida pra você? Eu O que você vendo, faz? compra cachaça. Cachaça? É, Mas compra você cachaça. não vai te alimentar não, meu irmão. Esse é bom, compra cachaça. Aqui, álcool não tem problema pra ninguém não. A cachaça. Porque a gente tá aqui, ninguém vê, ó. Ninguém enxerga a gente não. A gente é invisível, ninguém quer saber se você é mais um bêbado, se você sabe, se você tem estudo, se você fala inglês, eu falo inglês. Você fala inglês? Fala inglês. Vai. How are you? Yes! Você é um cara amigo, gostei de você. Você é um cara Como é que é seu bacana. nome? Meu nome é Marcelo. Marcelo, Gerson. Beleza, Gerson? Você é um cara bacana, gostei de você. Nada. Toma uma comigo aí, Não, vamos. eu não bebo, não posso beber. Não tenho problema de saúde que não Não me tem cai problema pra bem. ninguém não. Você tá afim do emprego, cara? Vamos arrumar um emprego pra você. Eu tinha emprego, mas eu chegava, o cara falou que eu chegava atrasado, eu fiquei às 18 horas, eu chegava 10 horas, eu tô atrasado. 8 horas, eu chego 10, o cara falou que eu tô atrasado, você tá doido? Mas isso também é Não. questão de bebida, né? Você não acha, não? Aí eu trabalhava de segunda e sexta-feira, eu não vou não, o trabalho é só um dia, vou não. Mas o pessoal passa de te ajuda. Não, que ninguém me vê aqui não, senhor. Olha, quer ver lá, que a moça que vem lá, ó. Ô moça,
Mas arruma um dinheiro aí pra... Vai trabalhar só. Que é Vagabundo, vai arrumar um serviço nessa cachaça. Ô, moço, me dá um dinheirinho. Não, não ajuda não. Ninguém ajuda não, tá Não, vendo? pior que eu ser humilhado, né? É, A pessoa só- não vê a sua É situação. complicado. Eu tô aí, mas tô de boa, tô feliz. Tô aí com a minha cachaça. Tem certeza que você não quer ir meu pro lugar? cobertor. Tem certeza que você não quer ir pro lugar? Opa, calma, rapaz, calma, senhor. Meu cobertor? Eu não tô bêbado não, senhor. Tô legal. Tô legal. Para elucidarmos o tema alcoolismo, iremos falar sobre o alcoolismo dentro da abordagem fenomenológica existencial, onde a psicóloga e professora Mônica Comba fala sobre a abordagem e retrata o tema alcoolismo. Bom dia, meu nome é Mônica Comba, sou professora da Olivetas e trabalho com a abordagem fenomenológica existencial. Bom, só nos me convidaram para falar um pouquinho a respeito da questão do alcoolismo, dentro da perspectiva existencial e também tentando entender um pouquinho o processo das famílias que acompanham uma pessoa que tem essa questão aí de alcoolismo, tá? Bom, primeira coisa, a gente pode entender o seguinte, né? Dentro da ideia da questão do álcool, existe aquilo que a gente chama de uso, abuso e dependência, né? Então a pessoa, ela tem esse contraponto de como que isso acontece, gerando aí o transtorno psicopatológico e todas as prerrogativas de adoecimento dessa pessoa, que faz uso disso com os desdobramentos que o alcoolismo pode acarretar, tanto do ponto de vista do corpo, quanto do ponto de vista da vida da pessoa como um todo, tá? Pensando aí pelas questões existenciais, claro que a abordagem, ela vai trabalhar com fenomenologia, então ela vai entender como esse fenômeno alcoolismo, né, na ideia de uma patologia, já na concepção de dependência, abuso e dependência, como que isso se dá para aquela pessoa, tentando entender, inclusive, a origem, não da causa de obtenção de satisfação, até porque tem um contingente da questão orgânica, né, de uma felicitação, de uma sensação de felicidade e prazer, que muitas vezes é falseada por um componente químico, né? Então existe esse porém que a gente tem que considerar quando a gente fala de psicotrópicos, né? Vamos dizer assim, de um modo geral, de toxicomania, tá? Com relação à temática existencial, trabalhando com a ideia de fenomenologia, então seria dissecar o fenômeno alcoolismo, como se dá para aquela pessoa, e quais são os representativos de sentido, né, diante disso, juntando aí o fator orgânico, né, da dependência e abuso, e juntando o fator psicológico no sentido literalmente do sentido de que isso está para a pessoa. Então, assim, fato é, né, que é algo de muita entendimento do ponto de vista da responsabilidade de cada um, né, com certeza, né, claro, acompanhado pela psicoterapia. Já do ponto de vista dos familiares, é a última coisa, é o ser, né, a pessoa consigo mesmo com esse desdobramento ruim, e a família que também, né, na lógica do ser com o outro, né, é um outro querido que está adoecido, que está com problemas e que está comprometido. Claro que se é atendimento de um adulto, a pessoa está lá fazendo terapia, mas sim tem que ter um tratamento, um acompanhamento, porque muitas vezes a rede de apoio ela fica tão prejudicada quanto, né? E considerando aí que é algo da ordem de saúde mental, né? Adoece acaba que adoece o ciclo familiar, né? De ver aquela coisa acontecendo. Espero que eu possa ter ajudado vocês. É importante salientar que o dependente possa descobrir que existem vários caminhos de tratamentos e que irão lhe acolher através de profissionais, como médicos, psicólogos, psiquiatras, entre outros membros das casas de ajuda, onde pode ser encontrado no centro de atenção psicossocial, nos postos de saúde, nos alcoólicos anônimos e nos hospitais e serviços de urgência, sendo o acolhimento o maior apoio para mudar essa situação. Existem caminhos até que o dependente consiga vencer a dependência do álcool, e a psicologia, por meio de suas abordagens teóricas, vem auxiliando por meio da psicoterapia, para que assim o indivíduo possa voltar a ter convívio social por abordagens da psicologia que irá auxiliá-lo nesse processo. E através da entrevista realizada com o psicólogo, psicanalista e professor Hugo Góes, que irá nos mostrar um pouco da visão psicanalista sobre o alcoolismo. Olá, meu nome é Hugo Bento, eu sou psicólogo e psicanalista de formação. Eu quero agradecer ao grupo por esse convite para falar sobre a perspectiva psicanalítica do uso abusivo de álcool e de outras drogas e registrar desde já que é sempre bom compartilhar com a sociedade, compartilhar com as pessoas
quais que são as possibilidades de tratamento que a psicanálise oferece a alguém que faz um uso mortífero, um uso prejudicial de alguma substância. Na perspectiva psicanalítica, o uso abusivo e prejudicial de álcool, de outras drogas ou de qualquer outra substância sempre estará relacionado a um ponto muito singular da história de vida de cada sujeito, e por meio do tratamento o que se busca é exatamente localizar qual que é a função do uso daquela substância de um jeito tão danoso para aquele indivíduo, para aquela pessoa que demanda algum tipo de trabalho, algum tipo de escuta, algum tipo de tratamento. Há, na perspectiva psicanalítica, sobretudo do ensino de Jacques Lacan, uma definição de droga como aquele objeto que provoca uma ruptura do casamento do sujeito com um pequeno pipi. O que significa isso, Hugo? Por meio do uso da substância psicoativa, ainda que momentaneamente, o sujeito ele tem uma ruptura, um afastamento das normas sociais, das regras fálicas que de alguma forma organizam os limites da experiência corporal. Entretanto, essa definição de droga ela não se aplica a todo sujeito, porque se alguns sujeitos encontram no objeto droga a possibilidade de afastamento do laço social, existem alguns sujeitos que, por meio do uso desse objeto, tentam fazer laço social. Por isso a relevância de, na perspectiva psicanalítica, se buscar sempre na subjetividade, no discurso, na fala de cada sujeito, de cada caso, qual que é a função exercida por esse objeto, dentro daquela economia psíquica. A diminuição do repertório das atividades sociais que são substituídas pelas atividades onde o álcool se faz protagonista é um grande gatilho para o transtorno relacionado ao consumo de álcool e a sua dependência na fase adulta. Como reescrever uma história nessa fase e como os familiares podem ajudar diante dessa problemática? O indivíduo na fase adulta pode ter a tendência a se afastar dos grupos sociais e familiares, podendo assim acentuar o consumo dessa substância. Entendendo que a dependência do álcool pode estar relacionada a múltiplos fatores, e um desses pode ser caracterizado pela sensação de vazio, em que as pessoas nessa fase da vida se encontram sozinhas, aumentando consequentemente o uso dessa substância. As atividades de lazer nessa fase podem se tornar um pouco mais restritas, levando a bebida a ser uma alternativa para suprir e preencher esse espaço, e sendo o álcool o maior protagonista desse ambiente. As doenças e as próprias limitações físicas podem desencadear o processo onde o álcool é usado como uma válvula de escape, para aliviar ou buscar uma sensação de bem-estar. Por fim, o impacto econômico, que é, em parte, individual e ao mesmo tempo coletivo e social, na maioria dos casos se torna devastador, levando essa pessoa a procurar a rua como uma alternativa de moradia. A sociedade que exige muito desse lado. Praticamente, a gente que se sente, você não bebe. Por que você não bebe? Então, às vezes, no meu caso, por exemplo, o álcool, ele entrou na minha vida muito cedo. Eu comecei a beber muito cedo. Eu comecei a beber, eu devia ter o quê? Uns 11 anos, 10, 11 anos, eu já comecei a beber. E na época que eu comecei a beber, era uma cervejinha, 2. Uma latinha aqui, outra ali. Aí, na fase da adolescência, eu comecei a beber Campari. Essas bebidas mais chiques na época, né? A gente chama de chique. E depois de algum tempo, aquilo já não me satisfazia mais. Então, aquilo só foi aumentando. Só foi aumentando. Até chegar no ponto que a cerveja para mim, por exemplo, já não era mais nada. Eu pegava numa latinha de cerveja para a hora dizer que eu não estava bebendo cerveja, mas eu bebia mesmo era pinga. Mesmo
e eu começava a beber, era 6 horas da manhã. Acho que lá sempre que eu abri o olho, e nisso aí acabou. Acho que um buraco muito grande me deu na minha vida. É onde a gente entra naquela fase de se tornar invisível, né? A gente fica. Eu fiquei uma pessoa assim que era como se eu não existisse. A sociedade discrimina muito? Demais. A sociedade discrimina muito. A família afasta. A gente não consegue trabalhar. Que não tem compromisso, né? Não tem responsabilidade. Ou se vai trabalhar, volta para casa, porque não tem condição de assumir aquele serviço. A palavra da gente não vale nada. Porque não adianta eu marcar um compromisso. Eu podia ter o melhor compromisso. Se eu tomasse uma dose, eu já não conseguia fazer mais aquilo que eu precisava fazer. Então isso é uma distribuição muito grande na minha vida. Outras formas de beber, de parar de beber, tentei sim. Outras formas de beber, também tentei. Ah, vou beber só a cerveja. Ah, não, beber só vinho. Mas não adianta, eu terminava sempre chegando na cachaça, que foi assim um ponto mesmo de derrocada, total. Aí nesse ponto, a gente já vê a saúde está indo embora e os amigos assim afastados. A família já não liga mais pra gente. É como se a gente já não existisse, porque a gente não tem mais condição de participar de nada. Em festa, a gente não tem condição de participar. Se tem um almoço de domingo com a família, muito menos. Os amigos já evitam de chamar a gente para a festa, que sabe que vai dar confusão. E isso aí a gente passa a sofrer. Eu acho que a gente sofre mais do que quem está em volta. Porque muita gente fala assim, mas quem bebe está anestesiado, não sente o sofrimento. Mas naquele momento de lucidez, entre um porre e outro, que vem a lucidez, vem o sofrimento. A gente sente que está no caminho errado, mas não tem força para poder parar. Aí, os alcoólicos anônimos entram na vida da gente para que isso aconteça. Para que essa força que já está com a gente, mas a gente não sabe usar, a gente possa saber como seguir ela, de modo a paralisar com o álcool. O período de abstinência é uma luta muito grande também. O corpo sente falta daquela substância, o álcool. O primeiro período, sim. É assim mesmo. Destrói com a vida da gente. É assim. Isso explica, assim, tantas recaídas. Porque é um período que realmente... Porque você tinha uma coisa na sua vida que você acreditava que aquilo era o que te dava o maior prazer da sua vida. Era bebida. E você está bêbado sempre. Você está leve, você está brigando. Aquilo para você era tudo. Você não conseguia, você não consegue imaginar nada sem bebida no meio, sem álcool no meio. A estatística nacional apresenta que cerca de 10% dos adultos são dependentes do álcool. E é nessa fase da vida que contam com alguns fatores que acentuam por essa procura, sendo ela a chegada da aposentadoria, as dificuldades enfrentadas para uma nova recolocação no mercado de trabalho, por já ter uma idade avançada, e das limitações físicas, entre outros aspectos. Visto como um problema de saúde pública, alguns passos podem ser observados para detectar o início da dependência, que vem
a apresentar quanto os dependentes sempre se desentendem com os familiares, vindo a ter problemas e dificuldades no âmbito profissional, antes problemas sociais ficam mais em evidência. Dentre esses fatores de grande relevância, podemos destacar alguns sintomas físicos, como os tremores, que por vir a ser um sinal de abstinência que ocorre quando o dependente está sem o efeito da substância. Como a família é a primeira a perceber o sintoma do alcoolismo, existem alguns sinais que podem ser observados para a mesma, consequentemente servir de alerta. Dentre estas estão o comportamento do convívio social, mudanças de comportamento ao consumir ou estar sob efeito das substâncias, problema de saúde que porventura possa vir a surgir pelo uso constante do álcool, problemas relacionados ao trabalho ou de caráter social. A partir desse ponto, a família poderá procurar ajuda, mesmo que a pessoa envolvida não queira ser ajudada. Agindo assim, os familiares deverão incentivar para que o mesmo se torne consciente da necessidade da mudança do comportamento. Existe uma vida fora do alcoolismo. Que esse documentário seja um incentivo para as famílias e as pessoas que estão passando por este problema, tão complexo e muitas das vezes não compreendido. Se hoje foi um dia difícil, não desanime, pois a batalha contra o alcoolismo não é fácil. Pense que se vencer o dia de hoje, amanhã a luta será mais fácil. Essa questão do alcoolismo, ela é uma coisa que fica um pouco invisível. Na verdade, o nome do nosso documentário são os invisíveis, por quê? Quando você tem uma pessoa alcoólatra na família, o que acontece? Essa pessoa ela vai desenvolver aquele caminho dentro da bebida e aquela situação ali vai fazendo com que a família se afaste, com que os amigos se afastem e aquela pessoa ela fica lá solitária. É o que agrava o problema. Começa pelo prazer, né? Que é a questão do álcool. Na verdade, o álcool é um problema cultural do país. Já está na cultura do país. As comemorações, o social tem que ter uma coisa alcoólica. Hoje, muitas mulheres que largaram os seus sonhos, largaram o sonho de ter uma carreira profissional para cuidar da família, estão chegando na fase adulta hoje, se entregando à bebida, porque carregam dentro dela uma angústia e aquilo é escondido da sociedade.